Olá para vocês que nos acompanham através das redes sociais do Diário do Iguaçu. Eu sou Josiane Teodoro e esse é o Talking DE. Nesta edição, seguimos com uma série de entrevistas com as lideranças comunitárias dos bairros de Chapecó, antecedendo a Festa da Integração Comunitária, que irá acontecer no dia 23 de junho. Hoje estamos aqui com o presidente da Associação de Moradores do bairro Passo dos Fortes, Volmir Antônio. Seja muito bem-vindo ao Diário do Iguaçu, Volmir. Olá, Josiane, tudo certo? É um prazer estar aqui novamente. Já estive aqui em outras oportunidades para falar um pouco do nosso bairro. Eu, como presidente da Associação de Moradores do Passo dos Fortes, pelo 3º mandato. A gente sabe que presidente são 2 mandatos. Mas como houve a pandemia, a gente fez uma Assembleia Geral. O pessoal optou para a gente continuar, porque a gente ficou praticamente um ano fechado as portas, né? Então ficou uma situação meio complicada aí de se trabalhar. Mas é um prazer eu estar aqui novamente falando do meu bairro Passo dos Fortes, o qual eu sou presidente, o qual abrange também ali os loteamentos, o Dom Fabiano, que é o loteamento que abrange também, faz parte da Associação de Moradores do Passo dos Fortes. Então, Volmir, conta pra gente como é que foi como é que está sendo, né, a sua trajetória desde que você começou até tomar a decisão de ser um líder comunitário até o dia de hoje. Eu sempre fui envolvido assim com comunidade desde pequeno, porque os meus pais, eles já participavam das comunidades, né? Quando a gente namorava aqui em Chapecó, eu sou natural de Itatiba do Sul, e lá a gente também sempre envolvido, então a gente vem com o DNA, como diz o outro, no sangue, de comunidade. Aí o pessoal pediu para mim participar em 2015, 2016, fazer parte da diretoria atual. Eu acabei participando, e aí veio a oportunidade de eu me candidatar a presidente. Aí fui eleito, como eu comentei, é o 3º mandato esse, 2 mandatos com eleições, um mandato feito agora pós-pandemia, por aclamação do pessoal, que optou numa assembleia que a gente ficasse. Então, assim, a gente sabe que ser líder comunitário não é fácil. Por quê? Porque você não ganha para isso, né? Você tem que dedicar, você tem o seu momento de trabalho, lazer com a família, e geralmente, quando você está descansando, ou o momento que teria que ter lazer com a família, você tem que estar envolvido na comunidade, né? Então, você tem que ter, além de tudo, superação, força de vontade, para trabalhar, para estar junto à comunidade. Então a gente, assim, eu faço isso porque gosto. Não consigo me ver longe de estar dentro de uma comunidade. Não tenho, assim, pretensão. A gente sabe que o futuro a Deus pertence, mas a gente não tem aquela pretensão, porque muitos lançam-se com pretensão política e coisa e tal, né? E a gente tem o dom mesmo de estar ali ajudando a comunidade. Não é fácil você ter uma diretoria que todo mundo consiga pegar junto. Uns têm trabalho diferente, não tem tempo e tal, mas a gente, na medida do possível, a gente vai tentando fazer com que as coisas aconteçam na comunidade, trazendo os eventos, trazendo projetos sociais para as crianças. A gente tem, por exemplo, o Karatê na Associação de Moradores, que o pessoal não paga para fazer isso, né, gratuitamente, para o projeto Atleta do Futuro. A gente tem também ali a Associação de Moradores administra o ginásio do Passo dos Fortes, então lá também tem escolinhas. Eu consegui trazer esse ano, juntamente com o pessoal da Fundação de Esportes, que a gente não tinha uma escolinha gratuita, porque muitos pais, muitas crianças não conseguem ter acesso a uma escolinha particular, pagar para treinar futsal, por exemplo. A gente conseguiu trazer no Passo dos Fortes, em poucos dias fechou as vagas, né? Muitos alunos, a gente tem o basquete também lá. E também a gente tem na Associação de Moradores um grupo de idosos, né, que todas as quintas-feiras se reúne para fazer um almoço, para uma roda de amigos, jogar um baralho, dançar, enfim. Então, esses projetos sociais, a gente está sempre tentando trazer para a comunidade mais projetos sociais, e também a gente tenta, o que a gente tenta sempre? Os anseios da comunidade. A gente sabe que tem o poder público que atende isso, mas a gente, assim, tem uma lâmpada queimada, tem um buraco na rua, enfim, necessita de uma lombada numa determinada parte de uma rua, coisa assim, rótula. Então a gente também, com a Associação de Moradores, a gente consegue estar encaminhando
ao poder público para que isso possa acontecer. Então a gente está sempre envolvido, não somente na associação de moradores dentro do pavilhão ou dentro dos projetos sociais, também como fazendo parte do que acontece, do que é anseio da população, ouvindo a população também, num bairro como um todo, né? Quando a gente fala em ser uma liderança comunitária, a gente passa por algumas dificuldades também. No seu caso, quais foram as principais dificuldades que encontrou ao longo desse percurso? Olha, a maior dificuldade foi a pandemia. Porque, assim, eu vou te explicar. A Associação de Moradores, ela não é assim, ela não tem recursos, ela se mantém com recursos próprios. Ela não tem recursos, por exemplo, da prefeitura, a luz, a água, a Associação de Moradores que paga, enfim, a taxa de lixo, essas coisas assim. Então a gente estava num padrão de crescimento, mas aí o que aconteceu? A pandemia veio. Então a gente tinha, no momento ali, diversas programações, assim, como é que eu posso dizer? Eventos programados, né? Eventos programados para acontecer nessa época, aluguéis, pessoal que aluga para festa de aniversário, enfim. E aí veio a pandemia. A pandemia, a gente não pode fazer mais nada disso, né? Ainda que a gente tinha um valor em caixa que conseguiu chegar ao fim da pandemia praticamente zerado, porque tem que pagar luz, tem que pagar água. E, enfim, manter, né? Então a maior dificuldade minha foi esse momento, que a gente ficou fechado, praticamente um ano e pouco fechado na pandemia. E daí a gente voltou, aí parece que os problemas eles vieram todos juntos, né? Aí deu problema numa lâmpada, deu problema numa caixa d'água, deu problema na torneira, enfim, problemas inúmeros apareceram. Aí teve que recomeçar tudo de novo, né? Então a gente sabe que gradativamente no início foi complicado porque as pessoas também tinham medo. Aí se tu promovesse um evento, as pessoas tinham medo de se aglomerar, né? A gente tanto é que promoveu logo na volta uma macaronada. Para tu ter uma ideia, foram vendidos poucos ingressos, em torno de 90 ingressos, desses 90, 60 pessoas levaram para casa, né? Sim. Então, assim, você faz uma macaronada com o objetivo não somente de vender os ingressos, como também de movimentar o caixa, bebida e coisa e tal. Então essa foi uma dificuldade, foi a dificuldade que a gente enfrentou, foi a pandemia. E ainda bem que tinha um valor em caixa, uma organização, porque muitas Exato. Comunidades não conseguiram Não passar conseguiram, por isso, né? exatamente. O que te motiva quando fala em ser um líder comunitário? O que te motiva, que faz brilhar os olhos? Olha, como eu comentei anteriormente, a gente assim tem no DNA, tem no sangue já aquele dom de trabalhar em comunidade, né? O que eu vejo? Eu vejo que as comunidades hoje, elas necessitam de lideranças comunitárias muito mais, porque já pensou se não tivesse pessoas como a gente, vamos falar, que gostasse de fazer isso sem cobrar nada por isso. O que seria das comunidades? Elas não existiriam, né? Então, eu vejo isso como um fator interessante e também de estar junto para tentar buscar projetos sociais, enfim, ajudar mesmo a comunidade, o bairro como um todo, as pessoas, né? Tá. O que define o povo do Passo dos Fortes, né? Quais as características, como você analisa esse povo, o relacionamento entre eles? Um relacionamento bom, um povo assim, um pessoal recepcionista, que recebeu bem a gente, como diz o outro, né? Pessoas que vieram de outros estados. Passo dos Fortes hoje é um dos maiores bairros de Chapecó. Um povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo compreensivo, um povo que ajuda também, né? Que abraça junto. Então, isso que define o Passo dos Fortes, né? Tá. Quando falamos em demandas, quais as principais demandas que o bairro tem hoje, que o pessoal nota, reclama que é meio urgente, enfim, que está se organizando de alguma forma? A gente tinha uma demanda grande com a praça, tanto é que vai agora ser inaugurada a Praça Generoso do Amaral do Passo dos Fortes, e a Associação de Moradores é quem vai administrar, né, ajudar a cuidar. A gente tinha uma demanda, a gente tinha a praça em condição meio complicada, tanto no esporte, na questão da quadra de esporte, coisa e tal, foi reformado tudo. Era uma das demandas que a gente
tinha no Passos Fortes, que está sendo concluída agora essa obra. E há demandas, por exemplo, as pessoas reclamam bastante, às vezes, questão de iluminação, às vezes buracos. Enfim, a gente sabe que a prefeitura está fazendo um trabalho interessante. A própria rua John Kennedy também era um pedido da comunidade, uma demanda ali em ser alargada a rua, né? Foi alargada. Hoje o pessoal da Borges de Medeiros também tem esse pedido, porque foi aqui perto da Arena Condá até lá na rua, agora fugiu a memória aqui. Mas ali, enfim, a Borges de Medeiros o pessoal está pedindo, porque é uma rua muito movimentada, uma rua que tem comércio. Praticamente ali na Borges de Medeiros, eu sempre falo, o centro da cidade, do Passo dos Fortes, né? Ali tem lotérica, ali tem mercados, farmácias, enfim. Então, há uma demanda da população também em que a Borges de Medeiros seja alargada. Enfim, e outras situações também ali, como a gente tinha um problema com o riacho que corta o bairro Passo dos Fortes. Hoje a prefeitura faz um excelente trabalho, sempre limpando, mantendo limpo esses locais para não ter mais questão de alagamento, né? Porque a cidade está crescendo, e para o lado da Vila Real, esse lado ali, está crescendo os bairros. Então a gente sabe que quando cresce a tendência de uma chuva forte, a água vai descer tudo para a baixada, enfim. Então, já se comentou em canalização, a gente sabe que é difícil, né? Esse sistema, mas hoje a prefeitura está dando um suporte, que era uma situação complicada antigamente, a prefeitura está dando um suporte fantástico, que é limpando diretamente o riacho para que não ocorra, né? E a gente pedindo também sempre a população que não coloquem móveis e essas coisas assim, não largue dentro do riacho. Antigamente largava um sofá, uma mesa dentro, na boca do lobo, no bueiro lá, trancava e aí provocava um alagamento. E também a gente tem o ginásio do Passo dos Fortes, que a Associação de Moradores assumiu há um tempo atrás, e hoje a gente tem aí uma demanda em construir ao redor, porque ela tem um terreno ao redor que tem um espaço que pode ser construído uma pista de caminhada, tipo uma pracinha, quadras de areia, enfim, para o pessoal ir lá tomar um chimarrão no final de tarde, a criançada brincar. Então essa é uma das demandas também que a gente tem no Passo dos Fortes. Nós sabemos que a comunidade, ela sobrevive de eventos, né? Enfim, da doação de cada um, seja trabalho nos eventos, enfim, né? Das ações rifa. Quais são as principais festas que a comunidade realiza hoje? A gente realiza, agora a gente não tem definido bem certa data, no mês de julho, que a gente está promovendo de fazer uma macaronada, né? E então a gente promove de 2 a 3 eventos mais grandes assim. Por exemplo, a Noite do Pastel também. Ainda a gente não definiu as datas esse ano. A gente está, mais ou menos tem um mês definido, mas não definiu a data. Agora no inverno, o primeiro que a gente está pensando em fazer é um evento do mondongo, né? A gente vende o mondongo, tanto o pessoal retirar como para comer no local, churrasco também. Então a gente tem várias programações que ainda não estão efetivado a data certa para movimentar, né? E também levar rua de lazer, desculpa, às crianças, isso próximo ao mês de outubro, se for possível ali, próximo dia das crianças, antes ou um pouquinho depois. É um dos eventos que a gente sempre realiza, que leva no bairro, na praça ou em frente ao ginásio. Muito bom. Quando a gente fala de metas, de objetivo, como você imagina o Passo dos Fortes do futuro? Ou como você espera que esteja o Passo dos Fortes do futuro? O Passo dos Fortes é um bairro que cresce dia a dia. Eu cheguei no Passo dos Fortes em 2002 e haviam lugares ali que hoje o Passo dos Fortes tem muitos condomínios. É um dos bairros que mais cresce aqui na cidade de Chapecó. Eu sempre falo, Passo dos Fortes, você parar para ver, se tem muita entidade. Tem a própria Alfa dentro do Passo dos Fortes, o Fórum dentro do Passo dos Fortes, a delegacia dentro do Passo dos Fortes, você tem inúmeras... o da Justiça Eleitoral ali também dentro do Passo dos Fortes. Enfim, então o Passo dos Fortes ele tem
um grande número ali de empresas dentro do Passo dos Fortes, empresas e também, como eu falei, assim, entidades, enfim, que estão dentro do bairro Passo dos Fortes. Então eu vejo o bairro Passo dos Fortes como um dos bairros que no futuro, com certeza, vai ser um dos bairros mais grandes de Chapecó e com tudo praticamente dentro do bairro. Então, a nossa entrevista chegou ao fim. Gostaria de agradecer ao Volmir Antônio da Rocha, presidente da Associação de Moradores do bairro Passo dos Fortes, pela tua atenção e disponibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado pela vocês oportunizarem a gente estar aqui e falar um pouco da nossa comunidade. Essa foi a entrevista com o presidente da Associação de Moradores do bairro Passo dos Fortes, Volmir Antônio da Rocha. Voltamos na próxima edição com mais entrevistas para vocês. Até já!